Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, na aula passada abordamos o, o, o corpo, né, do abacate, a polpa, né, do abacate, a casca e a polpa. Eu ensinei o ponto longo e o ponto curto, né? Aí ensinei como é que faz para ir dando a voltinha, né, do ponto. E agora nós vamos bordar o caroço do abacate, né? Então, pensando assim, né, que a luz vai bater aqui no meio, então, digamos, para cá, não daqui para lá, né? Então, vamos pegar a luz de lá para cá, por quê? Porque depois vem a abóbora e ainda aqui nós temos o mamão pro lado de cá, né? Então, digamos que a luz bateu aqui. É onde ela vai bater no caroço, ela vai bater nessa região do caroço, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai começar a bordar aqui um mais escuro, né? Um tom bem escurinho, deixei riscadinho aqui. E aqui a gente vai ir fazendo um degradê, e aqui é um marrom bem claro, bem mais claro. Então, vai ser 3 tons de marrom, tá? Então, a gente vai fazendo esse degradê de tom de marrom. Como que eu vou bordar? Eu vou bordar agora ele todo assim, tá? Que no caso seria dividir esse aqui no meio, né? E aí seguiria assim, né? Então, divido aqui no meio, porque se fosse o caroço inteiro, ele viria aqui, né? Então, aí você vai bordar assim, tá? Então, vamos começar a aula. Vamos prender o fio. Deixa eu só segurar aqui um pouco. Às vezes mexe um pouquinho, tá? Porque eu tenho que me mexer aqui para eu enxergar onde tá o fio. Eu continuo bordando, tá, meninas? Olha, só com 2 fios na agulha, tá? Posso bordar com só? Pode. Posso bordar com 3? Pode. Só que quanto mais mais fio, né? Mais ele vai ficando mais assim, digamos, mais repolhudinho ali, né? Eu acabei de tirar ainda o fio, tava segurando, tava olhando lá, ó, o ponto em cima e saiu. Isso acontece. Eu vou puxar tudo agora. Pronto. Então, vamos começar. Eu acho que deu para entender bem o que eu quis dizer, né? Eu vou riscar aqui, olha. Então, eu venho aqui do centro, tá? Do abacate. Então, aqui eu tenho o meio, ó. Esse tecido, ele não é muito bom, porque ele não se deixa riscar, e quando você risca, ele escorrega. Então, eu vou bordar daqui lá pra cima, olha. Vou pegar aqui bem na divisa, né, da abóbora ali com o abacate, com o caroço. E agora eu subo. Então, vamos. Eu dei uma parada para firmar um pouquinho mais o meu suporte, que hoje parece que ele tá balançando mais do que o outro dia. Então, eu vou indo aqui, ó, um longo e um curto, um longo e um curto.
E agora eu começo a subir. Aqui, olha, meninas, eu não vou até o final, tá? Eu vou parar um pouquinho antes, porque a gente vai fazendo mais um degradê, né? Aí, se eu venho aqui, ele fica muito assim, digamos, uma parede aqui, né? Um chapado aqui. E assim não. Olha, agora eu já pego mais pra cá. E vou subindo. Então, vocês reparem que o ponto, ele tá subindo assim, né? Eu tô indo assim, ó. Lá pra cima. Tem gente que gosta de bordar ao contrário, né? Eu gosto de pegar no fio pro sem bordar, e tem gente que gosta de pegar do lado do sem bordar pro fio. Mas isso tanto faz, tá? Também tá certo. Cada um tem um jeito. Eu me adaptei melhor assim do que... Eu acho que eu controlo melhor o tamanho do ponto do que pegando ao contrário ali. Bom, aqui não é nossa intenção mesclar, né? Muito aqui com o abacate, porque ele é um caroço, e ele o caroço ele é bem assim acentuado, né? A voltinha dele. Então, a gente vai só fazer em volta. Não vamos mesclar tudo o abacate. Depois, a outro tom de marrom, sim. Mas esse por enquanto não. Aqui eu já vou diminuindo, ó. Tá vendo? Vai formando como se fosse uma escadinha ali. Então, eu nem falei a cor do fio pra vocês, né? Conforme eu for bordando, meninas, eu vou passando a numeração do fio, tá? Pra vocês bordarem. Aí, mais pro meio da aula, eu passo daí a numeração certa de todos os fios que eu usei aqui. Do que colocar no molde, não tem como colocar, porque eu teria que colocar tudo de uma vez só. E bordado, às vezes, no meio do caminho a gente muda, sabe? Às vezes você borda, acha que vai ficar bom aquele tom e não fica. Então, eu prefiro ir falando para vocês, olha, esse aqui eu tô bordando é tal cor, do que fazer uma lista depois na última aula. E daí eu já vou passando para vocês o número que eu tô usando, daí fica mais fácil. Como eu sei a qual cor usar, isso depende muito, né? Tipo, eu fui lá, eu baixei a imagem de um abacate, né, no celular ali, ou no computador,
E daí eu fui olhando o que mais se parecia com a direção, porque eu não tinha nenhum abacate aqui em casa. Aí eu fui olhando assim a direção, como é que estava a foto e aonde estava a luz, né, do abacate. Eu também pode mudar a luz para o outro lado. Aqui nessa parte nem vou colocar nada de luz, porque aqui no meu, como o tecido, o fio já veio meio que mesclado. Então, eu já nem vou mexer, deixar quieto. Daí só aqui depois a gente vai colocar uma luz. Tive que parar um pouquinho porque ia passando o carro dos ovos. Faz parte, né, da vida da gente. Então, o número que eu tô usando agora, esse aqui é o 381, tá? É da Ancor, esse aqui. Aí, então veja, eu comecei aqui, né, um pouquinho mais larguinho, fui subindo até lá em cima. Agora eu venho aqui e vou arrematar o fio. Eu vou só trocar o fio, tá, meninas? Daí eu já volto. Então, meninas, eu já troquei o fio e agora a gente continua bordando com um tom mais claro. Deixa eu só eu firmar aqui, senão ele não para. Aqui eu vou pegando, ó, um pouquinho no meio do último ponto, dá uma mesclada. E ele já vai ficando um degradê bem bonitinho. E agora a gente sobe bem reto, longo com curto. O tamanho da agulha, então, eu não sou muito assim de ir atrás de número da agulha e tudo mais. Eu pego a agulha, passou os fios lá no buraquinho, tá tudo certo. Mas não uma agulha muito, eu não gosto de agulha muito grossa, porque eu acho assim que ela fura muito o tecido, né? Aí fica aqueles buraquinhos. É uma agulha assim mais fininha sempre que eu uso, que eu vejo que passa bem o fio, né? Pra não ficar sofrendo pra colocar o fio na agulha. Sei que cada bordadeira tem seu jeito, né, de trabalhar, mas eu gosto de trabalhar assim. Aqui eu vou repor aqui, ó, um buraquinho ali para fechar bem.
Bordar é paciência, né? Então, meninas, o risco, tá? Completo do que eu tô bordando. Eu fiz um grupo de Facebook, tá? Tá na descrição do vídeo, já do vídeo da aula 1. E já tá lá disponível, caso vocês queiram começar já a ir bordando. Vocês podem entrar lá e baixar, ele tá em PDF, tá bem certinho. Aqui, como eu disse para vocês, o meu bastidor é de 20, tá? Aí vocês calculam se vocês querem maior ou menor. Eu deixei o original do risco lá, justamente para vocês olharem. Daí, às vezes quer bordar um pouquinho menor, não quer algo assim tão... O meu eu fiz maior porque o tecido é a peça que eu vou usar, né? Ele é bem grandinho, né? Então, muito pequenininho ia ficar apagado. Aqui eu vou repor um pontinho, ó, que ficou faltando, ainda tô vendo ali o fundinho do tecido, às vezes acontece. E a gente volta e dá uma ajeitadinha. Aqui não sei como é que tá a cidade de vocês, mas aqui ainda continua frio. Aí é bom para fazer artesanato. Daí eu tava falando do Facebook, então daí o endereço tá já na descrição do vídeo, bem completinho. É só entrar e baixar lá. O molde. Também depois, se quiserem comentar ou postar o trabalho de vocês lá, também pode. Mas outro grupo é nosso. Eu vou dar um zoom aqui para vocês olharem melhor. Você tinha sol, tava tão clarinho aqui, agora escureceu de novo. Mas acho que não vai pegar, a câmera não vai pegar no zoom. Não adiantou. Deixa assim mesmo. Depois eu mexo ela e ergo mais, aí eu mostro para vocês. Na hora que eu for trocar o fio, daí eu mexo. Então, meninas, isso aqui é para bordar qualquer coisa, né? Fruta, passarinho, borboleta. É o que vocês quiserem bordar. Eu estou ensinando o ponto para vocês, né? Mas depois eu vou bordar outras coisas também. E depois que a gente pega o macete do ponto, daí vai embora. Mas no começo a dificuldade é o ponto, né? Você não sabe para que lado vai, como que se faz, como é que faz uma volta para ficar bonitinho, o tamanho do ponto que vai usar. Você vê que eu tô usando pontinhos curtinhos. Bom, aqui a gente chegou agora aqui na parte mais clara, tá? Porque assim eu vim riscando, né, com o lápis. Então aqui o claro, né, eu fiz uma marcaçãozinha e aqui o mais escuro, né, se bem que esse tecido não aparece muito, mas ali dá.
já justamente pra gente não se perder, né? Então agora eu vou terminar o fio e vou colocar o outro na agulha, daí eu volto pra gente terminar. Bem, meninas, eu esqueci de mostrar o número do fio pra vocês, né? Então o fio anterior era o 357, né? E o que eu estou utilizando agora é o 351, tá? Então esse aqui era o anterior, 357 era o anterior, e esse aqui é o que eu estou usando agora, o 351. Pode ver que eles são já um tonzinho assim, ó, igual, praticamente, quase um mais escuro e o outro mais no mesmo padrãozinho, assim. Eu já prendi o fio, tá? Agora a gente vai bordando. É muito grande. E aqui, olha, eu tô respeitando, tá? O risco aqui da minha abóbora, né? Que o abacate tá por trás, então a abóbora tá por cima. Então, eu já aproveito o próprio risco ali da abóbora e eu vou subindo. Fiozinho ali. Aqui, ó, no canto, pontinho bem miudinho. Aqui no cantinho mais um pontinho. Agora aqui também eu já começo a pegar aqui, ó, pra ir dando uma mesclada aqui, pra não ficar assim uma cor e já pegou a outra, pra não ficar parecendo assim muito essa divisão ali de cor, né? Acho que fez um nozinho ali embaixo. Acho que não desmanchou. Eu vou só dar uma olhadinha, parece que fez nó embaixo, já volto. Realmente tinha feito um nozinho embaixo. Agora já deu certo. Tive que desmanchar aqui uns 2 pontinhos. Só pra voltar o nó. Ui.
Olha, eu vou pegando antes aqui, ó, tá vendo? Ó, bem dentro do... E vou mesclando pra cima. A gente também tem que cuidar para não ir encavalando muito um ponto em cima do outro. Embaixo tá faltando. Eu não sei bordar ligeiro, tá, meninas? Escapou o fio. Faz parte. Enrosca a mão ali, já era o fio. Agora já tá acabando. Então, aqui eu finalizo o fio. Eu vou mexer aqui, daí eu vou dar um zoom para vocês olharem melhor. Então, aqui ficou a parte mais escura, né? A parte de baixo, a mais escura, daí ele veio para um marrom médio e um marrom mais clarinho. Mas aí eu vi um outro negócio ali no abacate que vou testar, fazer, vamos ver se vai ficar bom. Aí eu vou trocar o fio e já vem. Então vamos lá testar se vai ficar bom. Eu vi no abacate como se fossem umas mini manchinhas, os pequenos pontinhos de luz. Então
Então, agora eu vou por cima, colocando pequenos pontinhos, ó, de claridade. É bem aleatório. E eu tô usando só um fio na agulha, para que ele não fique algo muito grosseiro, assim. São pontinhos só que eu quero dar. Mas seguindo o padrão do risco do fio, né? Ó, tô subindo. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Que a luz, quando bate, ela faz esses pontinhos. Se não ficar bom, depois a gente tira fora e deixa como tá. Eu vou só tirar o zoom aqui, que daí vocês enxergam melhor. Aí. Aí eu bordo e deixo na finalização do bordado, que eu vou ver se isso aqui, qual o resultado que isso aqui deu. Ficou legal? Ficou. Se não ficou bom, tira fora. Tem a cachorrinha da minha mãe, ela tem uma goelinha. Bem, vamos lá. Chega encomenda nos vizinhos, os cachorros ficam bem loucos. Bom, aqui estaria pronto, né? É só uma corzinha ali por cima, só para dizer que tem uma claridade, porque eu acho que dá para colocar mais um aqui ainda, porque o abacate tem disso, né? Minha mãe fica louca lá com a cachorra. Aí, agora completou. Então, era isso, né? Depois, no final do contexto, se eu ver que isso aqui não vai ficar legal, daí eu acabo tirando fora. Mas assim, ao meu ver, de longe, e a claridade aqui é diferente, né? Do que tá entrando na janela do que tá no celular, né? Filmando. Mas eu acho que ficou bem legal. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó. Tá vendo? Ficou bem como se fosse assim uns cristalzinhos que tá ali. Mas eu acho que ficou legal.
Mas então eu vou terminar o fio e vou lá separar agora o fio para abacate e a gente, para abacate para o mamão, e aí a gente borda o mamão. Então, eu esqueci de falar o número do fio, né? É 297 esse aqui. É um amarelo bem vivo, mas pode ser um outro amarelo, não precisa ser esse aqui. Às vezes um mais clarinho também fica, mas é que esse aqui tava mais combinando com as cores, eu achei, né? Principalmente com o primeiro amarelo, né? Porque ele é do mesmo, né? Então ia ficar legal. Bem, meninas, eu vou encerrar essa aula, tá? Então essa aula vai ficar como a aula 2. Provavelmente sexta-feira eu já posto a aula 2. Eu quero ver se eu consigo fazer 2 aulas por semana. Daí na próxima aula a gente já vai estar bordando daí o mamão. Né? Daí o mamão eu consigo bordar numa aula só inteira, porque o mamão como ele vai tudinho retinho, né? Os pontinhos, então fica mais fácil da gente bordar. Então eu vou separar os fios e daí a gente volta na terceira, esse do mamão é a terceira aula, né? Daí esse fica como segunda aula e o mamão a terceira aula. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido mais um pouquinho, né? Eu também estou aprendendo, né? Não sei tudo, mas devagarinho a gente vai andando, né? Vai caminhando, como diz o outro. E o molde, como eu disse, o molde e o risco está vai estar também aqui na descrição desse vídeo, tá? Aí é só entrar lá no grupo e pegar, é gratuito, tá, meninas? Não paga nada para pegar o molde. É que daí tendo o risco facilita daí para vocês aprenderem, porque não adianta eu vir aqui ensinar, falar, explicar e vocês não terem o risco, que nem já aconteceu comigo. Achei tão bonito, mas procurei e não achei o risco. Opa. E aí ia bordar como, né? Aí tentei bordar uma outra coisa, já não ficou como era para ser assim tão bom, né? Mas enfim. Então tá, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta ali, compartilha. Se quiserem dar sugestão também. Dê outros bordados pra gente fazer, outros riscos, outras coisas daí para as próximas, né? Depois que a gente terminar tudo esse aqui. E daí a gente faz. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.